A paz do Senhor, amados. Passei por aqui hoje para a gente fazer uma reflexão, né? Olhando aqui para a carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo de número 15:58, ele nos diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Sede firmes, sede constantes, sede abundantes na obra do Senhor. Nós temos vivido tempos muito difíceis esses últimos dias e muitas coisas têm então alcançado e trazido assim um prejuízo muito grande para a igreja. E no decorrer do caminhar, né, no decorrer da nossa caminhada com Cristo, a gente tem visto muitas pessoas desistirem, muitas pessoas voltarem atrás. Mas o apóstolo Paulo nos diz: seja firmes. Firmeza, então, é uma característica daquelas pessoas que não são volúveis, que não são fracas. Firmeza fala de um alicerce inabalável, fala de assumirmos um propósito e nós irmos até o fim nesse propósito. Você tem confiança do teu chamado, você tem, assim, sentido a responsabilidade do teu chamado, da tua missão. Nós temos uma missão para com Cristo. Constância, ser de constante. Constância fala de uma atividade que não cessa e ela não diminui, tem que ser constante e abundantes. Abundância nos lembra aquilo que vai além daquilo que é necessário, ou seja, fazer o melhor daquilo que Deus pede de nós. E será que nós temos desempenhado esse papel que Cristo nos confiou? Ele nos confiou uma missão, ele nos confiou um propósito. E nós temos que ir firme nesse propósito, sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Agora nós temos visto muitas pessoas fraquejando, né, pelo caminho, desistindo de Cristo. Por que isso, amados? Nós temos que ir até o fim. Breve Jesus voltará. É mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará, diz-nos a palavra do Senhor. Então nós vemos pessoas dentro da Bíblia Sagrada com um propósito, com um chamado, pessoas que deram valor no seu chamado e outras que desprezaram o seu chamado. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, lá no livro de Juízes, nós vamos ver que Sansão foi o penúltimo, dentro do livro de Juízes, ele foi o último dos juízes. Foram cerca de 12 juízes, mas dentro do livro de Juízes ele foi o último, porque a gente vai ver o último dos juízes sendo Samuel. Então, dentro do livro de Juízes, ele foi o último. Sansão, certa vez o anjo apareceu à sua mãe, a mulher de Manoá, e fez a ela uma promessa, que ela daria à luz a um filho, né? A mãe de Sansão, ela era estéril, e ela acreditou naquilo que o anjo do Senhor veio trazer para ela como resposta. E o anjo do Senhor disse que ela ficaria grávida e ela daria à luz a um filho, e esse filho seria Nazireu de Deus. O que significa Nazireu de Deus, amados? Se não consagrado ao Senhor, Sansão ele já nasceria consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, ela já teria que ter o máximo de cuidado com ele. E Sansão nasceu consagrado ao Senhor, e Sansão ele não podia inúmeras coisas que a lei de Moisés proibia, e ele, como sendo um nazireu de Deus, ele não podia cortar os seus cabelos, rapar a sua cabeça, ele não podia casar com mulheres estrangeiras, ele não podia tocar o corpo de algum morto, ele não podia tanta coisa, ele não podia beber tudo aquilo que vinha da vide, ele não podia comer a fruta, nem beber o vinho, ele não podia beber bebidas fortes. Então Sansão, ele tinha esse propósito e ele chamado, por quê? Porque a nação de Israel, ela estava cativa debaixo das mãos dos filisteus por cerca de 40 anos. 40 anos o povo filisteu subjugando a Israel, e Israel clamando ao Senhor. O Senhor então levanta Sansão com essa missão, com esse propósito. Mas Sansão,
ao longo de toda a história, nós vamos ver que ele não valorizou o seu chamado, ele não valorizou a missão que Deus confiou a ele. Nós vamos ver que Sansão ele fez tudo errado, tudo errado. Tudo errado, ele se banqueteou com os seus inimigos, ele casou com mulheres estrangeiras, tudo errado. Mas no final da sua vida, Deus ainda pela sua infinita graça, bondade e misericórdia, ainda cumpriu o seu propósito, que era livrar a Israel das mãos dos filisteus. Mas Sansão ele não precisava passar por nada do que ele passou. Por que ele passou? Porque ele não foi firme, ele não foi constante, ele não foi abundante na missão que o Senhor tinha confiado a ele. Ele fez tudo errado. Então nós temos que ser firmes, nós temos que ser constantes, nós temos que ser abundantes na obra do Senhor, alicerce firme diante da presença do Eterno. Isso nos lembra quando Jesus, ele, no seu sermão da bem-aventurança, o sermão do monte, ali em capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele nos fala e nos dá também uma missão. Sede sal da terra, sede luz do mundo, nós temos que ser sal. Se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta, a não ser para ser jogado e ser pisado pelos homens. Sede luz do mundo. Ninguém acende uma candeia, uma lamparina para colocar debaixo da cama, como o nosso próprio amado fala. Mas ele diz que quando acende-se uma candeia, todos ao redor enxergam aquela luz. E o Senhor, ele completa esse versículo dizendo: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Você parou para analisar o tamanho da sua missão, o tamanho do seu chamado para com Deus? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. A tua luz tem que brilhar. Você tem que ser, uma testemunha viva do amor de Deus. Você tem que fazer a diferença. Você tem que ser a diferença. Para que a gente analise um outro extremo de um chamado que a pessoa não valorizou, nós vamos ver um chamado de alguém que valorizou e muito o chamado e o propósito que Deus tinha nas suas mãos. Nós vamos falar de Daniel. Daniel, ele nasceu num período muito marcante da nação de Judá, porque Israel já estava dividida em dois reinos, o reino do norte, Israel com a capital Samaria, e o reino do sul, Judá, com a capital Jerusalém. Então, Daniel, ele nasce no reino do sul, ele nasce em Jerusalém. E ele nasceu no período de uma reforma religiosa muito grande. O rei que reinava na época era Josias. Josias, ele veio de avô e de pai que eram desviados da presença do Senhor e que instauraram na nação de Judá uma grande idolatria. Eles fizeram tudo errado perante o Eterno. Eles blasfemaram da face do Senhor. Então eles morreram no seu pecado. Agora Josias, com cerca de 8 anos de idade, ele é elevado ao trono de Judá. Sim, ele é elevado com 8 anos. O sacerdote Joiada ajudou Josias a governar aquela nação. Então ele já foi rei com 8 anos de idade. Depois, na sua adolescência e na sua idade mais avançada, nós vamos ver que Josias, ele promove esta grande reforma religiosa em Israel. Ele derruba os altares dos deuses estranhos, dos ídolos, daquilo que é feito de pau, de pedra, para que o homem venha a adorar. Ele derrubou esses altares e ele implantou então um verdadeiro culto a Deus em Judá. Ele trouxe o povo de volta ao amor, aquele que tudo merece, porque a ele seja toda a honra e toda a glória. E Josias, ele promove então essa reforma religiosa em Judá. E provavelmente o profeta Daniel nasceu nessa época.
uma época de um avivamento muito grande, onde ele foi nascido, criado, ele foi circuncidado ao 8º dia, né? Assim como a lei pede para que todo israelita observe, ele foi circuncidado ao 8º dia. Aos 42 dias de vida, ele foi apresentado no templo do Senhor. Os pais levavam ele para o templo, ele participava das atividades religiosas, ele participava dos cultos, né? Ele participava das celebrações das festas, ele participava de tudo. Agora, nós vamos ver que Josias morre, o seu reinado foi de 31 anos, agora vem o seu filho, seu neto, né? Depois de Josias, os seus filhos, os seus netos foram mais 4 reis que governaram Judá: Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. E nós vamos ver que esses outros fizeram tudo que era errado diante do Senhor. E o Senhor sempre enviando os profetas. O profeta Jeremias cansou de alertar a nação de Judá que eles iriam sofrer gravemente as consequências do abandono a Deus. Mas eles não deram ouvidos, até que o Senhor envia então a grande Babilônia, né, governada por Nabucodonosor. Ele vem e ele sitia a cidade de Jerusalém por 3 anos, a tal ponto de haver uma extrema fome dentro de Jerusalém. O profeta Jeremias, ele narra essa passagem, esse cerco de Nabucodonosor na cidade de Jerusalém, ao ponto de dizer que a fome era tão extrema dentro dos muros de Jerusalém que as mães cozeram os seus filhos para deles se alimentarem. Você tem noção do que é isso, amado? A fome bater a tal ponto, um ponto tão extremo, de você pegar o seu próprio filho e fazer dele um cozido para dele se alimentar. A nação de Judá sofreu tudo isso. O capítulo de número 4 de Lamentações de Jeremias nos descreve o cerco desta maneira. As mulheres grávidas foram estupradas pelo exército de Nabucodonosor, as virgens foram estupradas, as crianças foram servos de Nabucodonosor. E ele então leva os cativos de Jerusalém para a cidade da grande Babilônia. E dentre esses cativos que foram levados para a Babilônia estava Daniel. Daniel, ele perde a sua pátria, agora já não existe mais Judá, ele está numa terra estranha, distante, muito distante da sua terra. Não tem templo, mas aquilo que ele mais amava já não tem mais. Não tem sacerdote para o orientar. Ele é apenas um jovem de 14 anos aproximadamente, quando ele é levado para a grande Babilônia, um jovem. Ele perde tudo, ele perde a sua família, talvez os seus pais no cerco de Jerusalém foram mortos. Ele perde a sua família, ele perde os seus amigos e ele vai agora morar em Babilônia. E quando ele chega lá, o rei Nabucodonosor pede para que o chefe dos eunucos, Aspenaz, trouxesse para dentro do palácio jovens belos, formosos, sem defeitos, para que servissem o rei ali como escravo dentro do palácio. E quando é levado esses jovens para dentro do palácio, entre eles estava Daniel. E Daniel, quando ele chega no palácio do rei Nabucodonosor, ele perde aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o seu nome. Daniel, Deus é o meu juiz, é o seu significado. Agora, Nabucodonosor dá um nome para Daniel, Beltesazar, que significa Bel te proteja. Ele coloca uma divindade pagã sobre a vida de Daniel. Eu posso sentir a angústia de Daniel em perder o seu nome. Agora Daniel ia para uma escola. Olha só o que Satanás ele faz na vida do ser humano. Ainda que o ser humano tenha aprendido de Deus na sua caminhada, Satanás ele te leva para uma escola para retirar tudo aquilo que te foi ensinado de Deus. E agora Daniel ele iria aprender a cultura dos caldeus. Daniel foi aprender a língua dos caldeus.
Daniel, ele foi aprender a cultura dos caldeus, mas ele nunca abriu mão do seu chamado, ele nunca abriu mão do seu propósito. Nós podemos ver isso no capítulo de número 1 do livro do profeta Daniel, quando ele, escrevendo a sua própria história, a sua própria tragédia, ele nos diz: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e a pôs na casa do tesouro do seu Deus. O que Daniel está dizendo aqui? Embora ele esteja narrando toda essa tragédia, ele está ciente que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Ele disse que foi o Senhor que entregou o rei de Judá nas mãos do grande Nabucodonosor. O Senhor, ele está no controle de todas as coisas. E Daniel, ele não abria mão do seu chamado. Ele não abria mão do seu chamado a tal ponto dele decidir firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Porque nesses 3 anos de preparo desses jovens para servir o rei Nabucodonosor, o rei ordenou que dessem a esses jovens das mais finas iguarias da mesa do rei. Era para eles serem alimentados a tal ponto deles ficarem belos, formosos, viçosos para entrar na presença do rei. Mas Daniel, ele decide firmemente no seu coração. Daniel, ele não abriu mão do seu chamado. Então nós vemos esse propósito de Daniel: eu vou servir o meu Deus até o fim, não importa a circunstância que está ao meu redor, eu vou servir o meu Deus até o fim. Porque ainda que tudo desmorone ao meu redor, eu sei que ele está no controle de todas as coisas. Deus, ele nunca perdeu o controle da situação da tua vida, amado. Ele nunca perdeu o controle da minha vida. Ele está firmemente no controle de todas as coisas. Nós podemos ver 2 extremos na Babilônia. O Salmo de número 137 vai narrar, a mesma história, mas lá nós vamos ver as pessoas sentando ao redor, à beira dos rios de Babilônia, sentando e chorando. O que diz lá, o que nos narra o Salmo de número 137, junto aos rios de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então o povo ali parou, sentou e chorou. Mas Daniel, ele decidiu fazer a diferença. Daniel, ele decidiu ser a diferença. Seja a diferença nesse mundo em trevas, pelo amor a Jesus Cristo, amados. Porque a maior vergonha da igreja nesses últimos dias é que aquilo que nós pregamos é cancelado por aquilo que nós vivemos. Nós vivemos uma coisa que nós não pregamos e nós pregamos uma coisa que nós não vivemos. Nós temos que ser sal, nós temos que ser luz do mundo. Esta é a mensagem do Senhor para nós nesses dias finais. Sal e luz, nós temos que ser testemunhas de Cristo a esse mundo tão em trevas. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida e medite no seu coração esta palavra que eu deixo para você neste dia. Amém?